Sabemos que perfeição não existe. Então, quando o perfil 1, ele está no perfeccionismo, que é no vício emocional da raiva, e essa pessoa, ela tem uma tendência muito forte a fazer o quê? A trazer toda a responsabilidade para ela, porque, afinal de contas, sou eu que faço bem feito. Uhum. Traz que eu vou verificar. Então, ele acaba travando o trabalho dos outros, porque ele é perfeccionista, tem que estar do jeito que ele acha que tem que ser. E esse jeito é só do jeito dele. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LikeCast. Dessa vez nós vamos falar sobre seu desenvolvimento profissional e pessoal. Será que você se conhece direitinho, o seu lado luz, o seu lado sombra? Quanto tempo do seu dia você passa de forma consciente e quanto dele você está no piloto automático? Será que o lugar onde você está na vida profissional é realmente perfeito para você? Será que perfeito existe? Quantas dúvidas! E para responder todas elas, eu estou aqui com ela, Cristiane Borges, ela que é mentora, treinadora comportamental, treinadora de desenvolvimento pessoal e profissional, e hoje vai poder responder todas essas e muito mais dúvidas. Seja bem-vinda, Cris! Muito obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui contigo. Eu que já passei por um processo de desenvolvimento contigo, sei que tem ouro aqui nessa entrevista, sei que você que está acompanhando esse podcast com certeza deve pegar aí o seu bloquinho de anotações, porque vem coisa boa. Eu quero primeiro que as pessoas comecem a entender quem é a Cris. Eu contei a minha versão técnica. Agora, nas suas palavras, sobre o seu olhar, como é que você se descreveria para as pessoas te conhecerem? Bem, eu sou uma pessoa que estou em pleno desenvolvimento dia a dia. Como eu trabalho com desenvolvimento humano, eu acredito muito no ser humano. E para que nós sejamos cada vez mais humanos, é necessário nos conhecer. E é isso que eu passo o meu dia a dia, tratando de me conhecer. Sou alguém que busco o autoconhecimento, busco me desenvolver a cada dia. Quando a gente fala de desenvolvimento, tem aquele peso de, meu Deus, parece que nunca vai acabar, nunca estarei pronto. Mas não precisa ser pesado. E é verdade, a gente nunca vai ficar pronto. Exatamente. Até mesmo porque o desenvolvimento, ele é dia a dia. Não tem como você dizer, eu vou mudar. Nós acabamos desenvolvendo. A partir do conhecimento, a gente traz um desenvolvimento. E cada passo que a gente dá é uma vitória. E quando a gente lá na frente, a gente para entender, para olhar para a nossa trajetória, a gente vê quantas mudanças houve a partir da nossa caminhada, a partir de que a gente deu esse início de nos conhecer. E aí a gente vai vendo a joia que existe dentro da gente. Dentro dos seus pilares, eu posso considerar que família é um deles, porque eu sei de coisas que vocês ainda não sabem. A Cris, essa linda mulher, tem quantos filhos, Cris? 5. Acredita, gente? Então, família é um pilar muito importante para você. Esse conhecimento todo te ajuda nessa área da vida também, porque parece que hoje a gente está tão focado no profissional que vai deixando isso para depois, não é verdade? E você fez o contrário, foi ali para o berço da família. Com certeza. Para mim, a família é o alicerce de tudo. Então, realmente, a minha prioridade sempre foi e sempre será a minha família. E colho frutos maravilhosos hoje, né? Com esse olhar para a família. Então, a família é a minha âncora, onde que eu me apoio, onde que eu me guio. E naturalmente você tem uma ligação bem forte com o Paraguai. Conta pra gente essa história, as origens de Cristiane Borges. Sim, eu sou paraguaia. Nasci e cresci em Paraguai. Nasci no Paraguai, meus pais eram brasileiros, né? E então, assim, foram para lá, migraram e nasci lá, cresci lá, me desenvolvi no Paraguai. Eu tenho um amor muito grande pelo Paraguai. 2 dos meus filhos nasceram no Brasil e os 3 últimos no Paraguai. Então, a gente tem essa dupla nacionalidade, tanto eles como eu, falamos português, falamos espanhol, amamos isso, né? E a minha raiz vem de lá. Amo muito o Paraguai, é um país onde muito acolhedor,
né? Acolhe e tem essa visão também de desenvolver. E quando a gente olha para o Paraguai, o brasileiro, principalmente aqui na região da fronteira, a gente pensa na parte das compras. A gente não pensa que atrás de todo esse mercado de venda, de oferecer produtos, tem pessoas que precisam ser capacitadas para isso. Isso, exatamente. O Paraguai ele tem uma riqueza muito grande em produção, ele em soja, né, e várias outras produções também. Então, assim, é um país muito rico. Recentemente eu tive passando uma semana lá e visitando empresas que também estão olhando para quê? Para capacitar pessoas, para desenvolver as suas lideranças. E assim como o Brasil, o Paraguai está evoluindo. Hoje, ainda mais, cada vez mais, vem buscando essa evolução. A gente está falando das suas versões nesse primeiro momento. Eu não posso pular nenhuma. A versão esposa, você é casada há quanto tempo? Como é que você conheceu o Marcos? Então, vai fazer 22 anos que a gente se conheceu. A gente foi através de um pastel. Olha que legal. Santo pastel. Santo pastel. E aí a gente, amigo em comum, a gente se conheceu e acabamos ficando juntos. Estamos juntos até hoje, com 5 filhos, uma família muito abençoada, graças a Deus. Hoje o Marcos vem me acompanhando também nessa caminhada de desenvolvimento. Então é muito enriquecedor quando a gente caminha junto, né? E a sua jornada como mentora começou no meio desses 22 anos, você já era mentora nessa época. Como foi que você chegou a esse ponto hoje de ajudar pessoas a conquistarem os seus objetivos de forma tão assertiva? Então, Jéssica, sabe que hoje, nesse processo, eu amo muito leitura. Então, toda vez que eu estou lendo, eu sempre digo que a leitura o autor é o nosso mentor. E ultimamente, nas leituras, eu tenho olhado muito para o meu processo de toda essa caminhada. E o que eu percebi? Que a Cristiane, criança, ela sonhava em ajudar pessoas. Ela sonhava que um dia ela ia fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não posso falar muito, senão eu choro. Lencinho aí, produção. Então, vem de lá, já veio isso, né? Família de produtores, a gente não tinha essa visão do mundo, mas aquela criança, ela queria fazer a diferença. E depois que eu já tinha o meu quarto filho, minha terceira filha, eu já tinha perdido minha mãe, eu comecei a desenvolver essa área, a terapia, buscar terapias. E aí comecei com cursos, profissionalizando, e foi muito enriquecedor por isso. Então, assim, essa Cristiane, ela nasceu, né, na infância já veio com essa vontade. E aí, nesse transcurso todo, teve vários cursos que eu fiz, e quando eu fiz a reprogramação biológica, de entender sobre pessoas, sobre conflitos emocionais, foi aí que despertou ainda mais essa vontade. E aí eu comecei a trabalhar com as terapias, que foi maravilhoso. E hoje, além, então, do Eneagrama aqui, gente, é a rei nessa conversa aqui hoje. Eu sou apaixonada, depois que eu conheci a Cris e entendi esse universo, foi muito interessante, porque você começa a olhar quem você é com mais consciência, tomar decisões de formas mais assertivas, e mais do que isso, você tem a capacidade de fazer a leitura do outro e controlar não a outra pessoa, mas o que você faz com o que as pessoas estão fazendo, que você passa a entendê-las melhor. Quais são as outras terapias, para além do Eneagrama que ficou para depois, hein? Fica aí, não é para ir embora, não. Que outras terapias hoje você usa em conjunto, né, dentro de toda essa área de desenvolvimento? O conhecimento, ele está com a gente, né? Então, assim, a reprogramação é uma coisa que me trouxe muito amor para conhecer as dores das pessoas, e sou master em PNL, eu sou hipnóloga, então tem várias formações que eu venho trazendo, que eu nem lembro, nem na metade. Uma formação que é um pouco recente, porém eu me transformei muito, que é as 12 camadas da personalidade humana, entender o comportamento humano.
através desse conhecimento de 12 camadas. Imagina que nós temos 12 camadas de desenvolvimento. Misericórdia. E a maioria das pessoas deve estar o quê? Na segunda ali? Ou na Então, primeira? pasme, a maioria está na quarta camada. Sabe o que é a quarta camada? A infância. Atitudes infantis. Então, eu também, quando eu tive essa informação, falei, não pode ser. O que a gente viveu na infância ficou ali cravado para definir como a gente se comporta hoje. A gente tem eu costumo dizer que nós somos igual à tecnologia, né? Temos uma programação, assim como o nosso telefone tem a programação, nós também temos. Então, tudo que a gente viveu na infância, ele faz parte, sim, desse desenvolvimento. Ele faz parte da gente hoje. Então, o que acontece hoje? Nós somos inconscientes dessa forma de funcionar. Nós não temos consciência. Por quê? Porque isso vem da nossa infância. Para nós é normal ser assim. E é por isso que muitas vezes as pessoas até ficam chateadas. Como assim? É na infância? Sim, muitas vezes nós temos ações e reações que teriam uma criança, não um adulto. Entendi. Muitas vezes acontece algo e aí a gente para e pensa, espera aí, o que um adulto faria? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para ver se todo mundo entra no mesmo drive, tá? Vou dizer, a sua infância foi marcada pelo quê? Deixa eu pensar aqui, o que foi Eu marcado vou dizer que na a minha infância foi marcada por bastante. Eu sempre fui teimosa, né, gente? Então foi marcada por Nem muita parece. bronca, não parece? Foi marcada por muita bronca também, né? Papai e mamãe, beijo pra vocês. Mas eu levava muita bronca, porque eu me metia na conversa dos outros e a minha opinião era que valia. Lógico que eles sempre estimularam, aí eu dividi o que eu penso. Mas sim, eu também levei bronca por causa disso. Então pode ser que hoje eu reaja da mesma forma que eu reagia na infância quando querem teimar comigo. E olha que legal isso. Isso está muito do nosso perfil. Hoje a gente entende isso. Eu, na minha infância, era alguém muito prestativa. Alguém que adorava estar ajudando os outros. Claro que eu levava bronca também, que era uma criança que acabava sendo intrometida, né? Porque às vezes as pessoas não queriam ajuda e eu estava fazendo o quê? Ajudando. Então, assim, como criança, era o melhor que eu tinha para fazer. Mas lá dentro de mim eu tinha uma busca. Por que eu era prestativa? Era uma busca minha de querer ser querida, Uhum. né? E hoje, muitas vezes, no adulto, a gente acaba fazendo a mesma coisa, sendo prestativo com quem nem precisa, com quem nem pediu ajuda. E levando o mundo nas costas. Exatamente. Calma, que já ficou pesada essa conversa. Calma. Esse conhecimento te ajuda também como mãe hoje? Você consegue orientar teus filhos tendo essa percepção também mais científica? Ajuda? Com certeza, com certeza. Quando eu tive os meus primeiros, eu não tinha esse conhecimento. Hoje é totalmente diferente. É como mãe, portanto, que é um dos meus projetos de vida, é levar esse conhecimento nas escolas, é levar para os pais esse conhecimento. Porque hoje, por exemplo, para os meus maiores, que eu não disse lá, mas a maior tem 20 anos, tem um de 18, de 9, de 7, de 3. Vai ter que falar os nomes também, que a gente quer conhecer eles agora. A Camille, que tem 20, Giovanni, 18, Julie, 9, Davi, 7 e Mateus, 3. Caraca, é uma escadinha mesmo. Beijo para todos Isso. eles. Então, hoje é mais fácil para mim me comunicar com cada um deles. Com os maiores, por exemplo, quando eu preciso dizer algo, direcionar eles, eu já sou mais assertiva, porque eu sei o que é para um, não é para o outro. O que é para uma emocional não é para um teórico. Então, esse direcionamento já para os menores é maravilhoso, porque desde agora eu já tenho essa possibilidade de direcionar eles da maneira deles. Então, como mãe, eu falo que todo pai, toda mãe precisaria ter esse conhecimento. E toda esposa e esposo, pelo jeito também. Vamos deixar essa aqui no ar, tá? Com certeza. Cris, eu quero entrar no assunto agora, bem focado realmente nessa parte profissional, porque tem sido uma busca constante das empresas, né? Você citou aí a sua aventura pelo Paraguai recentemente, mas você vem numa crescente nesse projeto, porque se nós não temos líderes com competências emocionais,
tampouco teremos colaboradores com competências emocionais para termos empresas fortes e crescentes. Como isso impacta na rotina de um negócio? Ter pessoas que estão à frente da empresa e talvez estão agindo como essa quarta camada da personalidade, comportamento de infância. Quando você se torna consciente, é diferente, né? Então, um líder que ele é consciente do seu estilo de gestão, ele faz a diferença. Quando ele entende as habilidades dele, ele passa a usar essas habilidades. Quando ele passa, e o legal do Enneagrama é isso, porque você vai lá, você não conhece somente o teu comportamento, você conhece os outros, todos os 9 comportamentos, onde que você pode identificar e saber lidar com essas pessoas. Seja quem for, como eu consigo lidar, como eu sou assertivo nesse feedback, que a gente sabe que as pessoas são diferentes. E aí, o gestor que ele é consciente, que ele tem essa visão das diferenças entre comportamento, ele faz toda a diferença na empresa. Ele sabe direcionar cada um e sabe engajar cada um da sua maneira. Para quem está acompanhando aqui, nos bastidores a gente estava conversando sobre uma frase que todo mundo já ouviu, que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e dispensadas pelas habilidades sociais, aquelas habilidades interpessoais. E isso é um fato no mundo de hoje. Eu acredito que a pandemia também exacerbou mais a dificuldade das pessoas em manterem relações, principalmente no ambiente presencial, que sejam 100% saudáveis, né? Volta e meia a gente está magoadinho, volta e meia tem uma rusguinha, volta e meia a empresa está sendo prejudicada por conta desse tipo de comportamento. Isso. Para quem não conhece o Enneagrama, né? A gente deu aí pistas até agora. O Enneagrama ele vai trabalhar essas habilidades consideradas interpessoais também. Com certeza. Ao contratar, a empresa, o que ela busca? As habilidades técnicas. Sabe fazer o trabalho. Sabe fazer o trabalho. Só que essas mesmas pessoas, elas são muitas vezes demitidas pelo comportamento que ela tem durante a execução desse trabalho. Então, o Enneagrama, ele traz isso, trazer para a pessoa a consciência dessas habilidades. E também a consciência do excesso dessas habilidades. Porque quando a gente fala, eu costumo dizer de excesso e essência, né? Tudo que vai para o excesso, tira da essência. Então, quando eu quero fazer aquilo que a gente falou, ser prestativo demais, me tira da essência. E é isso que as pessoas entendendo sobre isso, elas começam a trabalhar mais conscientemente. Perfeito. Com as suas próprias habilidades, que cada perfil tem as suas habilidades. Então, assim, para resumir em questão o Enneagrama, a gente pode dizer que ele vai fazer uma leitura sobre como a gente age de forma talvez até instintiva. Seria isso? Isso. Vai entender isso e olhar, uau, sério? Só que existe um diferencial no que eu chamo do Enneagrama, né? Nesse Enneagrama que eu aplico, que é olhar para as habilidades, que é olhar para o que você tem de bom. Por quê? Porque quando a gente fala muitas vezes de Enneagrama, é falado do quê? O seu lado negro. Né? Então, assim, vamos olhar para o lado bom. Vamos potencializar o que você tem de bom. Perfeito. E todos os perfis vão ter aquele que está olhando para a parte boa e aquele que às vezes está no que a gente vai chamar de vício emocional, por exemplo, indo para a sombra. Isso porque é inconsciente. Até tem uma frase que diz, né? Até você se tornar consciente, o teu inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é sobre isso. É sobre você entender que muitas vezes você tem toda a boa intenção do mundo, porém as tuas atitudes te levam a outro caminho. A tua boa intenção está aqui, as suas atitudes te levam para o outro lado. Gente, vamos pedir para ela desenhar. Desenha pra gente agora. Eu quero exemplos. Um líder, ele pode ter qualquer um desses 9 comportamentos. Quais são os erros mais comuns que você já percebeu que acontece na liderança dentro dos 9 perfis? Vamos falar do perfil 1, que é o perfeccionista. Sabemos que perfeição não existe.
Então, quando o perfil 1, ele está no perfeccionismo, que é no vício emocional da raiva, e essa pessoa, ela tem uma tendência muito forte a fazer o quê? A trazer toda a responsabilidade para ela, porque, afinal de contas, sou eu que faço bem feito. Uhum. Traz que eu vou verificar. Então, ele acaba travando o trabalho dos outros, porque ele é perfeccionista, tem que estar do jeito que ele acha que tem que ser. E esse jeito é só do jeito dele. Se identificou aí? Respira, calma. Mas, olha o lado bom, quando a pessoa ela torna consciente do perfil dela. O perfeccionismo não existe, porém, a habilidade natural do é a persistência. Imagine um Perfeito. líder persistente, um líder que sabe engajar a sua equipe, porque naturalmente ele vai ser persistente, ele não vai desistir. Não, gente, vamos lá. Ele vai aprender a ouvir os outros e trazer para as ideias dele para poder alcançar o objetivo, alcançar o resultado, que é o que a empresa precisa, resultado. E todos os 9 perfis têm condições de chegar ao resultado. Eles só vão ter uma motivação diferente, a gente pode colocar dessa forma? Exatamente, cada um tem a sua motivação diferente. A gente vai lá para o 2, o 2 é a pessoa agradável, a pessoa que ajuda todo mundo. E aí, se ele vai para o excesso, o que é que ele faz? Ele está sempre em função do outro. E aí, dentro da empresa, por exemplo, ele está sempre deixando o que é dele para trás. Esse é o risco de viver no vício, esse é o risco de viver no inconsciente. Agora, quando o 2 se torna consciente, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar, mas não. Posso falar o que aconteceu comigo? Eu sou um 2. Eu passei um monte de coisa pro Max. Olha eu só. cheguei no Enneagrama e falei, isso aqui eu não quero mais. E todo mês eu dou uma olhadinha na minha lista. Isso aqui tá sendo ótimo. Sei não. O bastidor ali aprovou. Mas é verdade, eu não percebi o tanto que eu acumulava. E a dificuldade que eu tinha era justamente de delegar, porque eu achava que o outro poderia ficar sobrecarregado, então deixa que eu faço. Eu cuido do Deixa outro. que eu faço. E eu não olhava para mim, então foi muito libertador mesmo. Mudou demais o meu comportamento, mudou essa sensação de delegar como não de perder algo. Ao contrário, eu vou ganhar, porque o outro pode fazer até melhor do que eu, se eu permitir que ele faça. Não é verdade? E muitas vezes o outro quer cuidar de você, ele quer contribuir, mas esse excesso de que deixa comigo o que eu faço, eu dou conta, eu não preciso, acaba sobrecarregando e também colocando o outro numa posição, tipo, eu também sou útil, eu também quero ajudar. E tem aquilo de cobrar o outro daí, né? Você até faz as coisas, mas você fica pensando, tá, quando é que vai fazer pra mim, então? Agora eu já fiz. Melhorei, né? Melhorei. Vamos parar de falar do 2? Eu quero falar do perfil número 9, Cris. Vamos lá. Vamos lá. O 9 é o perfil da paz. O perfil onde que, no excesso, a pessoa ela vai procrastinar. Porque tudo que você tem que tomar um lado, pode haver um conflito. E o 9 muitas vezes é isso que ele quer evitar, é um conflito. Um conflito que muitas vezes nem existe e nem vai existir. Porém, lá no fundo, ele quer evitar conflito. Então, se há possibilidade de haver conflito, o 9 ele acaba procrastinando. Só que a gente vai olhar para um 9 também, que é um perfil ativo, que é um perfil que ele reúne muitas habilidades. Então, ele tem a essência maravilhosa de ir lá e fazer, e calcular, e pensar, e fazer toda uma estratégia e de uma forma muito leve. De uma forma que engaja o outro, que sabe ouvir. O 9 é muito bom porque ele sabe ouvir as pessoas. Se cala, entende, pensa. Ele não vai te... Então, é verdade. Tem esse lado positivo. Mas aí, quando a gente vai olhar para o excesso, qual é o excesso? Da procrastinação. Faz sentido.
E isso num cargo de liderança precisa de treinamento, de adequação para que a pessoa possa Exato. superar isso e entender que ela tem as outras potencialidades. E o que acontece quando a gente está no piloto automático é que parece que a gente não vê o fim do túnel, a luz do fim do túnel. Parece que acabou ali naquele buraco onde você se enfiou e que nada tem solução. Eu não vou poder pular os outros perfis, Cris. Deixa eu perguntar. Perfil número 3, vai, dá uma pinceladinha no 3, vai. Eu vou realizar o seu desejo, vou passar por todos. Não era o combinado. Então, número 3. Vamos lá. O 3 é o sonhador. É alguém que tem um objetivo de vida, é alguém, aquela pessoa que ela quer, ela sabe o que ela quer, e o que ela quer não é pouca coisa. Quando ele vai para o excesso, o 3 ele faz o quê? Ele começa a passar por cima de tudo e de todos. Né? Ele começa a fazer, a mandar e não delegar, porque ele quer resultado, que o 3 ele quer resultado. E aí ele acaba num mundo ali difícil. Agora, o 3, quando ele está na essência, é aquela pessoa que ele sabe o que tem que ser feito e ele vai fazer, porque ele quer resultado, ele está em busca de resultado. Quando ele vai para a essência, ele engaja todo mundo, porque todo mundo vai contribuir para o resultado. E é essa transformação que o Eneagrama traz para cada um. O 3 é muito legal, porque assim, quando ele começa a ver o quanto que ele tem poder na sua essência, ele evita de ir para o excesso, porque ele sabe que o poder dele está ali, e ele quer resultado, e é ali que ele vai alcançar os resultados. Existe uma predisposição de um perfil ou do outro estar mais para uma atividade do que para outra? Vou entrar agora no perfil 4, por exemplo, já que a gente exemplificou o 3. Usando o 4, tem atividades que ele teria mais destreza por conta das características? Eu não sou aquela de colocar, né? É aqui ou aqui. Mas aonde o 4 está, ele vai ter o diferencial. Por exemplo, a gente fala de redes sociais, por exemplo, né? O 4, ele até tem um menino que é um conhecido nosso, ele traz essa essência, ele traz umas coisas diferentes no fazer. Só que qual que é a questão? É a demora do 4 entregar um trabalho, por exemplo, quando ele está no excesso, porque ele vai buscar o diferencial. E é como se algo sempre está faltando. Então, o 4 está na busca. Isso, ele está buscando algo. E aí, quando ele te entrega, você fala assim, caramba, Uau! o que é isso? Porque realmente ele tem essa característica de fazer um diferencial, ter algo diferenciado. Por quê? Porque ele busca deixar o DNA dele. Muito bem. Vai se identificando, tá? Eu falei que não ia fazer isso, eu tô fazendo. Perfil número 5! O 5. 5 é uma pessoa mental. É aquela pessoa que tá aqui, ó. Ela não se identifica com o mundo lá fora, porque é totalmente mental. Ela vai buscar conhecimento. E aí, olha que legal, quando a gente fala até de filhos, né, Jéssica? O meu filho de 7 anos, ele tem muitas características do 5, porque ele é uma criança que ele busca conhecimento. Se ele não entender o que ele vai fazer, Não vai fazer. ele não vai fazer, ou ele vai fazer assim de uma forma tipo, sem engajamento, não tô talvez. entendendo. Agora, se você levar para ele o conhecimento, tá tudo certo. Então, o 5, ele é muito isso. Ele tem essa, uma habilidade muito, muito importante, porque eu brinco e digo assim, o 5 dentro de uma empresa, normalmente, ele é o crânio da empresa. Que ele sabe, realmente, ele não tem muita comunicação com as pessoas, ele não perde muito tempo com o mundo externo. Tudo está no mundo interno. Então, assim, se ele tiver que passar dia e noite estudando, buscando informação para ele resolver aquele problema, ele vai com muita facilidade. E aí, a gente olha e fala assim, nossa, não se comunica. E realmente, para ele não faz diferença me comunicar.
Perfeito. Eu quero que as pessoas vão comentando aqui no vídeo que perfil favor. que elas estão se aproximando. É muito diferente, lógico, de fazer um treinamento, de passar por toda a experiência e fazer a leitura completa. Eu, quando ouvia as pessoas falando dos perfis, nunca imaginava que eu seria o número 2. Mas fica aí a suspeita, comenta aí suas características, que perfil você está achando que você pode ser. Chegamos no 6. E aí, o 6? O 6. O 6 é um perfil do medo, né? Com a emoção do medo. Então, quem tem medo busca segurança. No excesso, o 6 é aquela pessoa que ela vai buscar todas, diferente do 6 que busca informação, o 5, perdão, o 6 ele vai buscar a segurança. Então, todas as possibilidades de dar errado, o 6 vai buscar. Não, mas se isso não der certo, mas daí tem isso. E isso também pode ser que não dá certo. Então, ele sempre, no excesso, ele está em busca do que pode dar errado. Já na essência, quando ele entende que isso é uma habilidade dele, o que o 6 ele faz? Ele começa a se apropriar disso. Eu sou bom nisso, eu sou bom em cálculo, eu sou bom em organizar as coisas, eu sou bom no que eu faço. Perfeito. Eu vou buscar informação. Então, o 6, ele não é aquela pessoa que ele vai fazer de qualquer jeito. Ele vai fazer de uma forma onde há menos risco de dar errado. Ele é processual até. Exatamente. Ele vai buscar todas as formas de que, opa, vai dar certo. E do 6 para o 7 tem diferença gigantesca, né? O 7. O 7 busca possibilidade, ele busca a diferença. Aqui, tá bom? Tá, mas tem lugar melhor. Vamos lá? Então, se o 7 é aquele perfil que ele busca possibilidade diferente. Ele vai viajar, o roteiro de viagem não existe. Diferente do 6, que não sai sem o roteiro. O 7, se ele sair com o roteiro de alguém, ele joga fora. Porque, como assim? Me tirar a liberdade? Porque o 7 quer liberdade. E olha que legal, Jéssica. Imagina o 7 trabalhando num escritório com regras o tempo todo. É muito Se você está enlouquecendo, agora você pode estar entendendo por quê. É realmente difícil, porque ele quer liberdade. Eu já tive pessoas que entenderam o seu perfil 7, por exemplo, e foram dentro da própria empresa que trabalhava pedir, não, eu preciso mudar de setor. Eu gosto de trabalhar aqui, mas eu não estou aguentando mais. Mudou de setor. Mesmo. Exatamente, mudou de setor aonde tinha liberdade. Deu super certo para ele e para a empresa, porque ele busca possibilidade. Então, olha que legal, eu sempre gosto de trazer isso. Aonde tem vários perfil 6 que gosta da segurança, trazer um 7 que traz a diferença. Que traz Tempera, né? Exatamente. Então, é difícil você pensar nas possibilidades diferentes, mas o 7 ele tem isso por essência. Não, isso aqui, mas e se a gente colocar isso aqui? E ele sempre está trazendo coisas novas. Então, a inovação é a do 7. E quando a gente fala dos perfis, eu gosto muito de uma frase que você usa que, apesar de todas as características, o rótulo não ajuda em nada, Não. né? Porque a gente vai ter características, ora de um perfil, ora de outro. É saber entender como você é, né? Isso. Esse autoconhecimento. E o empresário de saber onde colocar essas pessoas, o líder saber como aproveitar tudo isso. Esse é o grande desafio. Isso, porque até mesmo você, por exemplo, sabe, conhecer do teu 2. Quantas vezes, olhando pro 7, você também se identifica? Sim, exatamente. Eu achava que eu era um 7 todas as vezes. Então, por quê? Porque o 2, ele também tem essa energia toda. Ele é uma pessoa que ele também quer possibilidade diferente, ele quer estar com as pessoas. Que isso não quer dizer que seja a emoção da gula que está ali, que eu quero tudo. Não, não é assim. Então, a gente tem todas essas emoções e lembrando que não são só emoções, são também essas habilidades que nós temos. Uma permanece, uma é que manda, mas nós temos as outras. E isso que é o legal. Por exemplo, dentro das mentorias, quando a pessoa tem um entendimento do Enneagrama, ela sabe do perfil dela. Na mentoria, a gente vai desenvolver um caminho para caminhar a melhoria do seu perfil, do seu comportamento. E aí a gente vai olhar para algumas habilidades, algum perfil que você precisa desenvolver a habilidade daquele perfil.
E é possível. Claro, claro que é possível. Então, assim, é trazer para a consciência o que eu preciso. É ser consciente. Me faltou o 8, tá? Não Opa! esqueci, não. Senão as pessoas que se identificam com esse vão ficar perdidas. O 8, eu costumo dizer que o 8, assim, ele é aquela pessoa sargento. Ele é um líder nato. Você, desde criança, vai escutar a história de um 8 na infância. Ele que mandava na brincadeira. Ele que mandava e desmandava sem... E todo mundo obedecia, esse é o detalhe, né? Então, o 8, ele tem essa força de liderança. A questão é que quando ele está no excesso, ele acaba reprimindo as pessoas, porque como líder, as pessoas não podem ter medo do líder. E o 8 acontece isso quando ele está no excesso. Quando ele está mandando, quando ele está ordenando as coisas. Já o 8, quando a gente percebe o 8 líder, entender que essa sabedoria que o 8 tem, porque o 8 ele tem uma visão incrível, incrível, de olhar para a pessoa e dizer assim, você vai ser alguém na vida. E se o 8 disser isso para alguém, essa pessoa, ela brilha no olho dela. E ele vê. Então, ele tem habilidades ótimas, que dentro de uma liderança, assim, ele leva a empresa a nível estelar. Mas, na essência, no excesso, ele acaba travando. Quando a gente fala de tudo isso de comportamento, eu acho que é natural a gente voltar os olhos só para as pessoas. E ao mesmo tempo a gente diz, estamos na era digital ou já passamos da era digital? Porque a gente ainda fala que está na era das telas. Mas quanto mais a gente conversa, mais a gente sente o mercado, o nosso viés ele tá mais humano. Tá querendo entender melhor como fazer o ser humano brilhar para além desse mundo digital, desse mundo tão midiático. Você percebe tudo isso? Com certeza, eu venho falando muito sobre isso, sobre essa questão. Passamos pela era, viemos, na verdade, na era da tecnologia. Eu brinco que lá na nossa infância nos enganaram, né? Fizeram a gente acreditar que a tecnologia ia dominar o mundo. Verdade. Né? Então, assim, a gente imaginava, como criança, imaginava o quê? Ai, os robôs tomando conta e a gente... Era isso. Enfeitando o mundo. Exatamente. Então, depois a gente passou para a era da comunicação, a era da tecnologia. E hoje a gente está indo, mais que necessário, para a era das pessoas, de entender do ser humano. Porque são com elas que a gente se comunica, são delas que a gente precisa para a tecnologia. Hoje, a vez passada, nas minhas viagens e reuniões e falando sobre pessoas nas empresas, surgiu um tema que disseram assim, tá, mas e a inteligência artificial? Vai roubar o mercado, vai roubar empregos. E ao contrário, a pessoa que ela estiver preparada mentalmente, que ela tiver um norte, que ela souber o que ela quer, ela tem muito a ganhar com isso. Ela vem para acrescentar. Não tem como a gente olhar e dizer, vamos voltar. Não existe. Então, é nos preparar. E é nos preparar como pessoas, de lidar com pessoas, de ouvir, porque é o ser humano que vai passar a comunicação para a inteligência artificial para que ela te dê o retorno. E esse ser humano, ele precisa ouvir, por exemplo, do cliente, o que ele quer, entender sobre essa pessoa, compreender exatamente para que ele possa desenvolver o trabalho com isso. E eu brinco, assim, meus pensamentos mesmo. Quando a gente fala de era da informação, você imagina a gente mais inteligente, mais competente. Como é que os problemas tão pequenos podem tirar essas pessoas tão inteligentes, com tanta informação, da sua paz no dia a dia, por não saber lidar com o outro? Parece muito incoerente para mim. Porque a inteligência artificial, tudo bem, é uma novidade, a gente ainda não sabe lidar 100% com ela, mas parece mais possível a gente se dedicar para entendê-la do que para resolver as briguinhas que acontecem na hora do cafezinho da minha empresa. Parece mais possível
os líderes investirem em alta tecnologia do que olharem para as coisas que estão adoecendo dentro da empresa por falta de competência interpessoal, porque parece que isso a gente tem que nascer sabendo, Cris. Exatamente. E aí, essa dor de todo mundo. Só que quem, na verdade, está disposto a olhar e tratar essa dor? Nem todo mundo, Jéssica. As pessoas, elas falam, sim, é isso. Tá, mas vamos resolver? Não, não quero, deixa ali. É isso que acontece. Ou embaixo do tapete, tudo Isso, se resolveu ao guarda longo da história, sim, só que não. Exatamente. Então, por isso que é importante ter esse entendimento de si. Porque cada um de nós, aquilo que a gente fala no Eneagrama, nós somos seres diferentes. Muito complexos. O mesmo perfil, duas pessoas do mesmo perfil são totalmente diferentes. Por quê? Porque elas vieram de lugares diferentes, de realidades diferentes. Então, quando você entende que, de repente, aquela pessoa, ela é diferente, é só o jeito dela, você vai reagir diferente. E dentro da empresa, quantas pessoas são? Tem pessoas que hoje elas usam o Eneagrama para nivelar a equipe. Quer subir de cargo? Então, vá para o Eneagrama, vai desenvolver as tuas habilidades, vai te conhecer, vai entender a tua forma para que você suba de cargo. Porque isso é importante você se entender, é importante você olhar para o outro. Aquilo que você disse antes, né? Olhar para a pessoa e dizer assim, tá tudo bem, é só o jeito dela. E tem alguns perfis com uma predisposição a falar mais do que outros. Então, essas pessoas que são as mais falantes, às vezes parecem ter melhores habilidades. E a gente já percebeu aqui na descrição que você fazia que não existe isso. Independentemente do teu tipo, perfil ali, né? Você pode sim desenvolver essa comunicação assertiva. E aí a gente vai para aquela ideia do, não, ela é introvertida, ele é introspectivo, ela é extrovertida, ela consegue colocar todas as emoções, só que às vezes fala e não raciocina. É daqui para fora, não pensou antes de dizer. Isso. Então não tem a ver com isso também. Não. É como dizia Dale Carnegie, não é o que você fala, é como você fala. E cada um, para se comunicar, tem essa maneira. Então, o pensar, muitas vezes, a pessoa ela é emocional, então ela sente que ela precisa falar e ela fala. Pá. Foi. E para ela, e a dentro outra dela, do outro lado, eu sou essa que chora. Alguém fala, exatamente, você se identifica também. Vai para o Eneagrama que resolve. é só o jeitinho. Quando a gente fala de Eneagrama, tudo bem, as pessoas vão lá jogar no Google e vão achar lá aquele desenho com os 9 pontos e tudo mais. Mas vai muito além. Eu queria que você explicasse um pouquinho do método que você aplica, porque a gente ter suspeitas do nosso comportamento, conhecer as nossas habilidades de fato, demanda um processo que você utiliza, né, Cris? Isso. Eu trabalho hoje com a metodologia do Marshall Schultz, que é Eneagrama das competências emocionais. Por isso que eu falo tanto de competências. É entender as suas emoções e extrair o que você tem de melhor. Então, Marshall Schultz, ele traz muito esse olhar, esse conhecimento para o ser humano, porque o mundo está cheio de crítica. Todo mundo está olhando para o pior do outro. E a metodologia do Márcio, ele já traz esse melhor do outro. O que o outro tem de bom? O que eu tenho de bom? Quais são as coisas boas que esse meu perfil me trouxe? Então, essa metodologia, ela é fantástica. O Márcio, ele tem mais de 30 anos que ele traz essa diferença e cada vez mais a gente estuda muito, a gente fala muito e é sempre olhando para esse brilho do que é o ser humano, o que é o bom das pessoas. E dentro disso, o meu trabalho, ele traz algo diferente, que é transformar comportamento em resultado. É olhar para esse lado bom e entender que existe um lado não tão bom assim, que eu preciso compreender esse meu inconsciente para que eu possa neutralizar, ir para o consciente e transformar isso em resultado.
E é uma escada, não é algo pontual. Isso que é importante as pessoas entenderem. Principalmente quando você está falando de empresa. Tudo bem você entregar numa pílula de motivação, às vezes, mas é no processo continuado que você tem Uhum. condição de acompanhar para onde aquela equipe está indo. E no caso do treinamento empresarial, você pode fazer tanto com a equipe, como de forma individual, para quem está assistindo entender melhor. Isso, é desenvolver líderes, né? Então, assim, não é só treinar, é desenvolver. Tem o treinamento em company, que normalmente o que acontece? Vai a liderança, para que a gente trabalhe essa liderança para depois ela ir dentro da empresa fazer esse diferencial com esse olhar diferente, com esse conhecimento diferenciado que ele vai ter sobre a sua equipe. E o modelo aberto, né, que é o enneagrama que eu faço, também o pessoal manda suas equipes para isso, para trazer esse conhecimento. Quais são as habilidades? Transformar isso em resultado, olhar para isso e dizer assim, não, existe algo aqui que vai fazer a diferença, e faz a diferença. Porque muitas vezes, dentro da equipe, tem pessoas trocadas lá dentro, tem pessoas em lugares errados, com habilidades maravilhosas, mas ela está em lugar errado, então ela não consegue desenvolver. Existe ainda resistência para essa entrada quando a gente fala de desenvolvimento pessoal? Tem lugares que você sente assim que ainda tem uma barreira para ser quebrada, mesmo depois de a gente falar da era da informação, como eu disse, o que é muito confuso? Sim, é as crenças, é as rejeições que as pessoas às vezes têm, porque em várias vezes, em conversa com alguns líderes, alguns dizem assim, não, mas a minha equipe, mais os meus funcionários, mais. Mas hoje eu estou tratando de levar isso exatamente para a liderança, para que ela tenha essa oportunidade de entender, mas muitas vezes a liderança diz, não, eu vou mandar alguém da minha equipe. E E aí a aí equipe mais desenvolvida com o líder não pode gerar um. Não, ou você ensina a trabalhar, como é que funciona? eu trato de desenvolver aquela pessoa, mas a hierarquia tem que ser respeitada. Uhum. Como que alguém que está num nível mais abaixo vai chegar de uma forma? É claro que ele vai ajudar, ele vai contribuir, com certeza ele vai contribuir, mas para a empresa em si, qual que é Vai o ter um resultado? limite. Exatamente, Vai ter um limite. Até aqui a gente vai, daquele não porque tá precisa aberto. do respeito, né? Tem o respeito, e aí vai de cada um. Desses anos todos que você tem trabalhado com o Eneagrama, teve algum aluno que acabou sendo marcante essa descoberta? E mais do que isso, né? Já que você faz esse acompanhamento, eu imagino que existe até um vínculo, porque é um fenômeno. As pessoas começam a falar delas para você porque elas querem descobrir mais sobre elas. Então acaba tendo, né, uma parceria ali durante todo esse processo. Eu gosto de trabalhar com adolescente, com jovens, e teve uma jovem, tem dois casos que, assim, para mim foi muito marcante. Uma jovem de 24 anos, ela fez o treinamento e depois ela me mandou uns áudios, que foi, assim, muito chocante para mim, porque ela disse assim: eu cheguei em casa e eu chamei o meu pai e minha mãe e eu disse para eles, eu descobri que eu não sou hiperativa. Opa! Era uma perfil 7. Cheia de ideias. Cheia de ideias, cheia de vamos, começa, mais um, mais um. Então, assim, foi muito marcante para mim, porque ela se encontrou, ela, a partir daquilo, ela se desenvolveu muito, porque ela entendeu que era aquela forma dela. Que sim, claro que não é ter ideia e não colocar em prática, claro que ela desenvolveu, mas para mim, aquele áudio dela foi muito maravilhoso, foi muito gratificante de entender que uma pessoa se encontrou e disse, não, eu não sou o que me disseram que eu fui a vida inteira, hoje eu sei quem eu sou. E depois teve o Ai, me caso, arrepia. foi muito legal. Teve o caso de um casal também que fizeram o enegrama, os dois juntos, e os dois trabalhavam juntos numa empresa, e aí ele tinha setores diferentes, cada um cuidava, e ele estava numa questão no relacionamento também bastante complicada, porque problema aqui, problema ali, e aí os dois entenderam o perfil, trocaram de lugar, porque quando a gente foi para a consultoria, a gente fez um teste, vamos trocar? Você vai para um lado e ele para o outro?
foram resistentes no início, mas depois foram, tá bom, vamos. E assim foi muito legal, porque assim, ele é um emocional, ele é uma pessoa que ele quer estar com o público. Ela não, ela já é uma pessoa mais processual. E aí se encontraram. Foram para o direcionamento de cada um, fazer o que cada um tem sua habilidade natural. E aí vem a frase, foguete não tem ré, depois dessa Depois descoberta, você você não volta atrás. exatamente. É como se um jogador de futebol, ele tem suas habilidades naturais. Ele até vai para o campo fazer outras jogadas e estar em lugares diferentes por necessidade. Agora, coloca ele no lugar dele, no momento dele, como que vai ser? Ele vai lá e dá o melhor naturalmente, porque isso é o natural. E assim a gente é também. Falando especificamente dessa questão de estar no lugar certo, como foi trabalhar com pessoas no pós-pandemia, principalmente? Porque isso mexeu. Pela primeira vez, muitos ficaram no silêncio dos seus próprios pensamentos. Nunca tinha tido um fenômeno que tivesse feito tantas pessoas ficarem isoladas, né? E isso foi revelador para a maior parte das pessoas, foi doloroso para boa parte das pessoas. Lógico, pela situação também. Mas elas vieram depois para suas novas turmas de Enneagrama já mais sensíveis? Você percebe isso? Ou a gente já está no piloto automático de novo, Cris? Ou já passou esse efeito? Infelizmente, estamos indo para o piloto automático. De novo? De novo. A gente não quer outra pandemia, gente, pelo amor de Deus, pelo amor acorde. de Deus. Realmente, assim, tem pessoas que quando lembram da pandemia parece que é algo muito distante. Não é. Faz pouco tempo. Não Mas vou lembrar nem anos mais. Aquela eu acho que faz tempo também, pensando assim. Não, mas 3 assim, anos? 3 anos. Mas assim, teve outras partes também. Teve pessoas que talvez antes não iria para um treinamento, não iria para uma terapia, não ia para o desenvolvimento e acabaram cedendo. Não, realmente, eu percebi que isso é importante. Elas tiveram obrigatoriamente um tempo para entender que ela precisava de outras pessoas, que ela precisava de um direcionamento, que ela precisava sair de ajuda. De ajuda, exatamente. Também pessoas que despertaram o melhor delas na pandemia, que entenderam que, espera aí, eu não posso passar desse mundo simplesmente para passar. Eu tenho uma missão. Eu já escutei muitas pessoas dizendo, não, na pandemia eu me peguei num momento de tanta solidão, tão difícil, medo de morrer e entender que não, existe algo a mais que eu posso contribuir com o mundo e eu estou para isso. Então, tivemos várias possibilidades, né? Mas o que eu vejo hoje que sim, estamos novamente no piloto automático. Isso é muito triste. É. E não tem ninguém que vai chegar para você e dizer assim, viu? Acorda, você precisa estar num lugar melhor, porque aqui você não está sendo bem aproveitado. Não existe isso. Precisa ser uma ação proativa na maior parte das vezes. E às vezes a gente se acostuma com a insatisfação. Ah, mas deixa para lá, deixa para lá. O quanto isso pode impactar na saúde emocional das pessoas a ponto delas te procurarem muito mais feridas do que elas precisavam? Acontece com pessoas que dizem o que é isso? O que isso vai contribuir comigo? Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O que você não aguenta mais? Não sei. Ou então as pessoas dizem, tá, mas o que o treinamento vai fazer comigo? Porque o que você está buscando? Não sei. Então as pessoas estão nisso, elas querem, mas muitas vezes elas não sabem o que elas querem. Ou já caíram em muitos golpes, né? Porque a área do desenvolvimento pessoal, justamente nos últimos anos, ficou difícil até de confiar em alguns casos. Você tem alguma estratégia que olhar para não cair nas armadilhas desse lindo mercado que você escolheu estar, Cris? Gente, eu sempre falo assim, nós precisamos ligar um botãozinho de conexão e verdadeira, porque a carência, o que acontece que as pessoas caem na lábia de pessoas? Porque elas estão carentes. Elas estão carentes. E outro ponto, você vai resolver meu problema? Se eu te pagar tanto, você vai resolver? Não, ninguém vai resolver teu problema.
Eu vou te dar informação, eu vou contribuir contigo, eu vou te mostrar um caminho, mas o que é seu, é a sua essência, ela é sua. Então, ela precisa sair de você, ela precisa, e para isso é você que precisa evoluir, né? Então, assim, ir para um treinamento, o que eu tenho hoje para oferecer, para mim, o diferencial é muito isso, é olhar para o ser humano. Para mim, não existe, tem que ser tudo desse jeito, dessa forma. Cada grupo é diferente, cada mentoria, por isso que minhas mentorias são individuais, elas são diferenciadas por isso, porque é um processo seu. É a sua história, é a sua vida, é como você se conectou, como você viu o mundo. E isso faz com que você olhe e desperte o melhor de você. Entendi o meu perfil, ok, e agora? E agora vem aqui que eu te mostro o que você tem de bom e que você ainda não entendeu. E talvez nem use o suficiente como você poderia usar. E livre de julgamentos, eu acho que é isso muito importante. Às vezes as pessoas têm até medo, Sim. por experiências anteriores, de se expor, né? E é um ambiente seguro, é um ambiente em que você pode estar com tranquilidade. E aí eu quero fazer uma pergunta investigativa agora, pensando nessa questão de não ser julgado. Só na sua mente, às vezes você olha para as pessoas e pensa assim, tipo 3. Tipo 7. Ou não? Isso acontece já assim no automático? Sabe que é interessante isso, porque assim, hoje eu analiso quando necessário. Mas hoje o análise, ele é mais de compaixão. Entendi. Muito mais de compaixão, de entender que aquele comportamento talvez tenha sido um comportamento horrível, porém não foi por maldade. A pessoa estava se defendendo de uma dor, de algo dela, que ninguém sabe o que é. Então, por isso que eu olho, entendo, analiso e tá tudo bem. Fica com o que é teu e eu levo o que é meu. Exatamente. Ah, é fácil? Gente, não é fácil. Nós não somos, né, zen, assim. Não, somos humanos. Mas, assim, quando a gente é consciente, a raiva vai vir. Toda emoção, ela vem, não tem como você negar em sentir. Agora, quando você é consciente, você sabe o que fazer com isso. Com certeza. Até na hora de contratações, é bem importante falar isso, né? Porque nós temos visto que as pessoas contratam ali pela parte técnica, mas como olhar para a habilidade, então, interpessoal para não demitir de novo essa pessoa que parece ter tanto a competência técnica? O Enneagrama pode ajudar desde essa chegada desse colaborador? Com certeza. Hoje, com análise comportamental, olha que interessante. Quando uma empresa ela tem a liderança com o treinamento do Enneagrama, com o treinamento do entendimento dessas competências emocionais, eu faço o análise comportamental. Esse análise, eu vou ajudar essa pessoa a ser consciente das habilidades dela, porque muitas vezes a própria pessoa ela não é consciente. Aí te perguntam na entrevista, no que você é bom? Fica aquele vazio. Eu sou perfeccionista. Nossa, Sou muito uma bom. pessoa criativa. A maior parte das pessoas fala isso. Sou muito dedicado. E, na verdade, às vezes nem é nada disso. Exatamente. Então, quando o líder ele tem esse conhecimento, a gente faz um análise comportamental. Ó, esse aqui, né, é o nosso contratado. Eu desenvolvo essas habilidades na pessoa, né, ajudo ela a entender essas habilidades e entrego para o líder esse mapa do perfil da pessoa, porque aí o líder vai dizer, opa, eu puxo dessa maneira aqui. Se é uma pessoa ativa, que vai em busca de resultado, como que eu preciso, às vezes, frear essa pessoa? É ser objetiva, prática. É isso e isso. Isso aconteceu. Então, a forma de entrega de feedback é diferente. Já vai mais assertivo. Isso eu posso fazer dentro da empresa no começo já. Então, se o líder tiver esse conhecimento, desde o início ele já consegue modelar esse liderado de uma forma diferente. Para finalizar, eu deixei essa pergunta aqui para você contar para gente. Quem era a Cris antes do Enneagrama e depois do Enneagrama? Porque ele se tornou
muito mais do que uma ferramenta que você vivenciou e se apaixonou. A partir dele, você transformou inúmeras vidas, coloca a minha aqui nessa lista, e isso é muito impactante, ver o seu trabalho dando tantos frutos, trazendo tanta prosperidade para as pessoas, deve ser gratificante, mas eu imagino que aquela Cris antes do Enneagrama nem imaginava que esse seria o teu cenário hoje. Com Como certeza. Conta pra gente o que mudou em você, principalmente. Nossa, Jéssica, mudou muita coisa. Eu falo quem era e quem sou, né? O meu ser consciente, antes do Enneagrama, eu tinha um auto-julgamento muito grande comigo, porque eu não era boa mãe, porque eu não era boa nisso, que eu não era boa, que eu não era boa. E aí, quando eu me conheci, quando eu fui pro Enneagrama, quando eu fui entender no que eu era boa, de que forma eu era boa, isso começou a surgir em mim querer ser essa melhor versão. Então, assim, como mãe, por exemplo, porque uma boa mãe você tem uma imagem desta maneira. Mas eu era uma boa mãe da minha maneira. É óbvio que eu precisei melhorar muito e preciso todos os dias. Mas essa pessoa que hoje é consciente de quem ela é, para que ela veio nessa vida, é depois do Enneagrama. É essa essência de aproveitar esses momentos. Então, hoje em sala de aula, quando eu vejo as pessoas, quando a gente fala sobre Enneagrama, quando as pessoas se impactam, falam, nossa, foi eu, a vida inteira eu era assim, esta sou eu. Eu tive uma pessoa em sala de aula que disse assim, quanto tempo você ficou atrás das cortinas da minha casa? Porque você está descrevendo meu marido. E essa mesma pessoa me disse, nossa, como melhorou nosso relacionamento. E assim foi comigo também. O meu relacionamento mudou muito. Por quê? Porque eu tenho hoje esse entendimento. Eu brinquei com a minha irmã semana passada. Eu disse: olha, Deus me deu muitas habilidades. Agora, o Enneagrama ele me trouxe um conhecimento de entender que as habilidades que ele não me deu, ele me deu meu marido, que tem as habilidades que eu precisava. Perfeito. Então, eu consigo reconhecer isso de uma forma leve, coisa que antes não era legal. Eu dizia, mas porque para mim era teimosia, mas não é a maneira dele e que contribui muito comigo. Então hoje eu me sinto alguém feliz, eu me sinto alguém realizada em tudo que eu faço, com um objetivo, sei para onde eu quero ir na essência. Sem precisar provar nada para ninguém, sem necessidade de servir todo mundo. Não, eu vou servir quem precisa ser servido. Quem estiver à disposição de ser servido também. Ai, gente, que lindo! E se você falou uma coisa que eu não posso deixar passar, que é a questão da religiosidade, da fé dentro da tua vida. Muitas vezes as pessoas têm até um travamento em relação à descoberta de novos conhecimentos por conta da religião em questão, do posicionamento de fé que tem. E você conseguiu equilibrar o conhecimento, a religiosidade, e esse lado espiritual é muito forte em você, né? Porque eu brinco, eu falo assim, que quando eu descobri o Enneagrama, quando eu descobri o meu excesso, quando eu fui para minha essência, eu comecei a ajudar Deus, porque antes eu pedia para ele coisa que era minha. E hoje eu entendo que não é assim, que nós temos coisas boas, e a fé, para mim, ela é tudo. Eu falo que a minha conexão com Deus, de acordar de madrugada e simplesmente falar um bom dia, é meu, isso é meu, e vai ser meu. Então, assim, quando a gente fala de religião e de fé, são coisas diferentes. A minha religião, ela é o meu combustível, né? Que eu vou lá, que eu me sinto bem. E Deus, para mim, é o meu motor, é meu tudo. Então, as duas coisas, para mim, elas estão ligadas. E não tem como eu dizer, não, se eu me desenvolver uma pessoa melhor, como assim algo vai me impedir? Tem condições. Muito bem. E para quem gostou de tudo que ouviu aqui, e se identificou, né, com você nessa jornada de desenvolvimento, tanto na parte de empresas, né, como a pessoa que está aqui com a gente, e que foi o meu caso, né, eu fiz com um grupo totalmente diferente, que não era da mesma empresa, como essas pessoas podem chegar até você no Brasil e no Paraguai? Estamos aí. Hoje eu estou com essa proposta maravilhosa, que eu digo que é desenvolver pessoas, para que essas pessoas, elas tragam resultados para o seu negócio. Que resultados todos nós buscamos. Então, cada um com a sua maneira e entendendo sobre isso, vão levar resultado.
Estamos aí numa era de precisando ainda mais de resultados. E eu tenho a solução. Eu estou aqui para ajudar. Muito bem. Tanto quanto o Enneagrama, tanto quanto as consultorias individuais. Então, estamos numa linha assim, bem ampla desse desenvolvimento. Desenvolver pessoas para que pessoas possam contribuir com as empresas e gerar resultados. E pode te seguir no Instagram, que hoje é a ferramenta que você está utilizando, seu WhatsApp. Isso. Fica à vontade para divulgar. Vamos lá, podem me chamar no Instagram, que é Cristiane Borges, Enneagrama BRPI. Estava esquecendo aqui. Lá também tem o link para entrar em contato comigo. E estou aqui para disposição. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Estou muito assim, com muitas perguntas que não foram respondidas, porque não dá tempo, mas eu acho que a gente entregou o melhor para as pessoas terem essa primeira impressão do que é. E aí, se vocês quiserem que a Cris volte, vocês deixem aqui nos comentários as perguntas de vocês e a gente faz uma próxima entrevista com certeza. Ô, Cris, vamos terminar assim com o espanhol? Para atender a todos? Vamos. Agora, faz de conta que eu realmente sei. Faz muito tempo, meu espanhol é meio enferrujado. Pode ser um adiós? Adiós, hasta pronto. Estamos a las órdenes. Ah, que lindo! Adiós. Gracias, Jessica. Gracias a la produtora Lynn. Muito obrigada pela sua presença. Gracias. Gracias. Eu sou feliz. Tu companhia. Eu me vou. Hasta luego. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo Like Cast. Tchau, tchau.